Olá e bem-vindo às histórias para dormir da deusa dos contos. Eu sou Ana e esta noite seremos transportados para os primórdios da humanidade, onde dois irmãos apresentam suas oferendas sob um céu ancestral. Acompanhe a comovente história de Caim e Abel, cujos caminhos distintos levaram ao primeiro conflito da humanidade, explorando temas como devoção, inveja e redenção. Deixe-se levar por essa narrativa bíblica atemporal que o guiará suavemente para um sono profundo e reparador. Relaxe e prepare-se para dormir. Antes de começarmos nossa história, vamos reservar um momento para relaxar e deixar para trás as preocupações do dia. Encontre uma posição confortável e feche os olhos suavemente. Inspire profundamente pelo nariz, enchendo completamente os pulmões, e depois expire devagar pela boca. Sinta o peso do seu corpo afundando no colchão. Comece trazendo sua atenção para os dedos dos pés. Mexa-os levemente e, em seguida, permita que fiquem completamente imóveis. Sinta qualquer tensão se dissipar enquanto seus pés ficam pesados e aquecidos. Agora, leve sua consciência para os tornozelos e panturrilhas. Perceba qualquer rigidez ou desconforto e, a cada expiração, imagine essa tensão se dissolvendo. Suas pernas ficam serenas e relaxadas. Continue subindo para os joelhos e coxas. Deixe-os amolecer e soltar. Sinta o aconchego do cobertor sobre eles, enquanto afundam ainda mais no descanso. Volte sua atenção para os quadris e a região lombar. Essas áreas costumam acumular o estresse do dia. Ao expirar, permita que qualquer tensão remanescente flua para longe, como água em um riacho suave. Seu abdômen sobe e desce a cada respiração. Se quiser, coloque a mão ali, sentindo o movimento rítmico que o acompanha desde o nascimento, constante e tranquilo. Deixe seu peito se expandir completamente a cada inspiração, criando espaço para energia renovada. A cada expiração, sinta seus ombros se afastando das orelhas, liberando seu fardo. Agora, concentre-se nos braços e mãos. Imagine uma onda de calor fluindo dos ombros até as pontas dos dedos, deixando conforto em seu rastro. Suas mãos podem ficar levemente pesadas ou formigando. Essa é a sensação do relaxamento profundo. Por fim, foque no pescoço, mandíbula e rosto. Essas áreas muitas vezes guardam tensões ocultas. Permita que seu maxilar relaxe, sua língua descanse e sua testa se suavize, com seu corpo inteiro nesse estado de paz. Volte sua consciência para dentro. Dentro de você existe um centro de calma, sempre presente, como um lago sereno sob um céu mutável. Conecte-se com essa quietude interior. Descanse aqui por um momento, completamente à vontade. E agora que você está relaxado, podemos começar nossa história. Caim e Abel. O mundo além do Éden se desdobrava em tons de beleza severa, onde antes conheciam apenas a abundância. Adão e Eva agora enfrentavam uma terra que exigia trabalho e paciência. O solo não era cruel, apenas indiferente, oferecendo seus frutos somente após o suor regar a terra. Naqueles primeiros anos, fora do paraíso, aprenderam a linguagem da sobrevivência. As mãos de Adão, antes macias, tornaram-se calejadas pelo trabalho árduo. Os olhos de Eva, que antes contemplavam jardins perfeitos, agora discerniam com cuidado quais plantas davam sustento e quais traziam doença. Construíram um abrigo com galhos e folhas, não tão perfeito quanto o Éden, mas suficiente para protegê-los da chuva e do sol. As noites eram as mais difíceis.
Enquanto a escuridão envolvia seu lar modesto, memórias do paraíso surgiam como uma névoa perfumada em suas mentes. Deitados lado a lado, sussurravam sobre cores e sensações que já pareciam pertencer a outra vida. Às vezes choravam em silêncio, mas mais frequentemente encontravam força um no outro, redescobrindo no amor o eco do jardim perdido. Foi em uma dessas noites, sob o brilho prateado de uma lua crescente, que Eva sentiu pela primeira vez um movimento sutil dentro de si, um leve tremor, quase imperceptível, mas ela soube. Sua mão encontrou a de Adão na escuridão. A vida, crescendo em mim, sussurrou, sua voz trêmula de admiração. Os meses seguintes foram marcados por uma doce expectativa que suavizava as dificuldades do cotidiano. O corpo de Eva se transformou, arredondado pela promessa de vida. Adão repousava a mão sobre sua barriga à noite, maravilhado com os pequenos chutes que respondiam ao seu toque. Quando Caim finalmente nasceu, seu primeiro choro rompeu o amanhecer de um novo dia. Seus pais contemplaram em êxtase o primeiro ser humano a vir ao mundo. Seus dedos minúsculos, seu nariz perfeito, o ritmo suave de sua respiração. Cada detalhe parecia um milagre mais profundo que as maravilhas do Éden. Caim, murmurou Eva, apertando-o contra o peito. Meu doce filho, imagine tudo o que você será. Com o tempo, o ventre de Eva se encheu novamente de vida, e Abel completou a pequena família, mais delicado que o irmão, com olhos que pareciam guardar uma sabedoria tranquila desde o berço. Quando Adão segurou seu segundo filho, sentiu a completude de sua família. Ele e Eva, Caim e Abel, nos filhos, encontraram um novo tipo de paraíso, nascido não de jardins perfeitos, mas de amor puro. Os anos se passaram e as diferenças entre os irmãos floresceram como plantas distintas na mesma terra. Caim cresceu forte e alto, com ombros largos como os do pai. Havia uma seriedade nele, uma intensidade que se manifestava até em suas brincadeiras infantis. Seus olhos escuros pareciam sempre buscar algo no horizonte, como se procurassem o inatingível. Abel, por outro lado, tinha uma natureza mais suave, menor em estatura, movia-se com graça natural, seu sorriso fácil e seu riso leve. Seus olhos claros refletiam as mudanças do céu, sempre serenos. Uma manhã de verão, quando Caim tinha 7 colheitas e Abel 6, uma tempestade danificou parte do abrigo da família. Adão estava caçando e Eva olhou para os estragos com preocupação. Precisamos consertar antes do anoitecer, disse tocando o ombro de cada filho. Seu pai estará cansado quando voltar. Caim imediatamente começou a recolher os galhos mais resistentes que encontrava. Seus braços jovens, tremendo sob o peso, ele os organizava com precisão metódica, tentando reconstruir exatamente o que havia sido perdido. Sua testa franzia de frustração quando as peças não se encaixavam como antes. Abel, enquanto isso, explorou os arredores, voltou com ramos jovens e flexíveis, ainda verdes de vida. Em vez de replicar a estrutura antiga, começou a tecê-los em um padrão novo. Quando Caim parou para observar, Abel mostrou como os galhos entrelaçados formavam uma parede mais resistente. Veja, irmão, disse Abel, a tempestade nos ensinou um jeito melhor. Caim estudou em silêncio, antes de adotar a técnica do irmão. Ao anoitecer, seus esforços combinados resultaram em um abrigo mais forte que o original. Esses momentos revelavam as inclinações que moldariam seus destinos. Caim encontrava paz nos ritmos da terra. Quando criança, enterrava as mãos no solo, deixando-o escorrer entre os dedos.
como se lesse uma mensagem secreta. Observava o cultivo do pai, com atenção aguçada, e aos 10 anos já cuidava de seu próprio pedaço de terra, experimentando com sementes e métodos. Abel tinha um dom com os animais. Até os mais ariscos pareciam confiar nele. Aproximava-se de cervos sem assustá-los e acalmava cabras selvagens até que comessem de sua mão. Quando Adão começou a criar ovelhas, foi Abel quem demonstrou uma compreensão intuitiva de suas necessidades, quais plantas curavam, onde pastavam com segurança, como proteger os cordeiros recém-nascidos. Nos primeiros anos, os irmãos eram inseparáveis. Caim mostrava a Abel a simetria perfeita de uma semente brotando. Abel guiava Caim para ninhos escondidos, ou filhotes de animais. Dormiam lado a lado, sob as estrelas, inventando histórias, até o sono vencê-los. Mas ao se tornarem homens, uma distância sutil surgiu entre eles. Seus pais notaram, mas não comentaram. Adão admirava a dedicação de Caim à terra. Eva se encantava com a gentileza de Abel. Se nutriam expectativas mais profundas, guardavam-nas tão privadamente quanto suas memórias do Éden. As estações passaram e os caminhos dos irmãos se divergiram ainda mais. Os campos de Caim se expandiram à medida que ele dominava a arte da agricultura. Aprendeu a ler o céu em busca de chuva, a sentir as nuances do solo pelo cheiro e toque. Suas inovações, rotação de culturas, canais de irrigação, barreiras contra o vento, nasciam de observação cuidadosa. Ainda assim, a terra resistia, só cedendo seu fruto após trabalho exaustivo. Certa tarde, enquanto o sol se punha sobre seus campos, Caim ajoelhou-se para examinar uma fileira de grãos murchos. O solo ainda carrega a maldição, disse Adão, aproximando-se em silêncio. Os dedos de Caim reviraram a terra seca. Então, preciso trabalhar mais para fazê-lo esquecer. Adão apertou seu ombro. Você honra nossa missão com sua persistência. Às vezes sonho com o jardim que você descreve, confessou Caim. Um lugar onde as plantas crescem sem esforço. O Éden foi um presente, respondeu Adão. O que você cria aqui é diferente, talvez maior, porque vem de suas próprias mãos. Enquanto Caim lutava contra a terra, os rebanhos de Abel prosperavam. Ele os guiava por caminhos desconhecidos, até pastos ocultos. As ovelhas seguiam sua voz, como se entendessem suas palavras. Eva observava o filho mais novo, com os cordeiros, sua paciência, ao ajudá-los nos primeiros passos. Eles conhecem seu coração, comentou certa manhã. Abel sorriu. Eles só sabem que não os machucaria. É mais que isso, ela insistiu. Há algo do Éden na forma como respondem a você. Uma lembrança da harmonia que perdemos. Abel olhou para a mãe. Você gostaria que eu fosse mais como Caim, que criasse algo duradouro da terra? Não, respondeu ela com sinceridade. Seu pai e eu nos alegramos com seus dons diferentes. O mundo precisa tanto do lavrador quanto do pastor. Embora os pais celebrassem suas diferenças, uma corrente silenciosa de comparação fluía entre os irmãos. Surgia em momentos pequenos, quando Adão elogiava a colheita de Caim. Os olhos de Abel perdiam um pouco de brilho quando a família desfrutava da carne dos rebanhos saudáveis de Abel. Caim ficava incomumente quieto. Sua compreensão do divino refletia suas naturezas. Nas conversas noturnas sobre o Criador, Caim perguntava sobre ordem e propósito, buscando entender o grande plano que governava todas as coisas. Deus nos designou para dominar este mundo, dizia ele. Através do trabalho, provamos nosso valor. Abel via de outro modo. Acredito que Deus se alegra com nosso cuidado pela criação. Quando cuido do cordeiro mais fraco, sinto-me mais próximo dele. Caim o encarou.
Seu caminho parece simples, irmão. Simples. Abel inclinou a cabeça. Ou claro, por um instante, se entreolharam antes que Caim desviasse o olhar. Uma pergunta não dita pairando, como o trovão distante antes da tempestade. Quando se tornaram homens, a prática das oferendas tornou-se central em sua relação com o divino. Adão os ensinara esse ritual sagrado, uma forma de reconhecer que toda provisão vinha primeiro das mãos do Criador. A oferenda era gratidão e reconhecimento, uma ponte entre o mundo visível e o invisível. Na noite da lua da colheita, Caim selecionou cuidadosamente os melhores frutos de seu trabalho: grãos dourados, frutos maduros, legumes pesados. Cada item representava seu domínio sobre a terra amaldiçoada. De minhas mãos para suas, murmurou ao arrumar sua oferenda. Mas em seu coração, o peso estava em minhas mãos. O esforço humano que transformara a possibilidade em realidade. Abel, por sua vez, passou o dia em contemplação entre seus rebanhos. Ao anoitecer, escolheu um cordeiro nascido na primavera. Perfeito, como se soubesse seu propósito. Você é perfeito, sussurrou Abel, encostando a testa no animal. Uma vida confiada a mim, agora devolvida com gratidão. No altar de pedra, construído por Adão, sob o olhar distante dos pais, os irmãos apresentaram suas oferendas. As chamas consumiram a oferenda de Abel, com um brilho intenso, a fumaça subindo reta para o céu. A aceitação divina era clara, envolta em uma sensação de prazer que parecia abraçar o jovem pastor. Já as chamas da oferenda de Caim queimaram sem transformação. A fumaça se dissipando sem rumo, a rejeição pesou no ar como uma sentença. O rosto de Caim permaneceu impassível, mas por dentro uma tempestade rugia, porque sua dedicação não fora suficiente. O que Abel tinha que ele não tinha. A voz divina ecoou em sua mente. Por que você está irado? Porque seu rosto está abatido. Se fizer o que é certo, não será aceito. Mas se não fizer, o pecado está à sua porta. Ele deseja dominá-lo, mas você deve vencê-lo. Caim não ouviu. Nos dias seguintes, a raiva e a inveja fermentaram em seu coração. Quando Abel se aproximou, tentando confortá-lo, Caim o convidou para os campos a leste, longe de todos. Lá, em um momento de fúria incontrolável, Caim cometeu o irreparável. O primeiro assassinato da humanidade manchou a terra com sangue fraterno. Quando a voz de Deus o confrontou, Caim tentou fugir de sua culpa. Acaso sou guardião do meu irmão? Mas não havia escapatória. Sua punição foi severa. A terra que ele cultivara não mais produziria para ele. Tornar-se-ia um errante, marcado para sempre. Sua culpa exposta, mas sua vida protegida por um sinal divino. Se alguém o matar, sofrerá 7 vezes minha vingança, declarou Deus. Com o peso de seu crime, Caim partiu para a terra de Nod, a terra do exílio e da errância. Adão e Eva carregaram sua dor em silêncio. Choraram Abel, o filho perdido para a morte, e Caim, o filho perdido para seu próprio pecado. Nos dias mais sombrios, perguntaram-se se as sementes dessa tragédia haviam sido plantadas. Que esta história tenha trazido paz ao seu coração e que você descanse em um sono sereno. Junte-se a mim amanhã para outra jornada tranquila. Até lá, bons sonhos.